como ativar mais os glúteos utilizando uma hip band ou uma mini band. Meu nome é William Couto, eu sou personal trainer online, especialista em definição feminina e emagrecimento feminino, e hoje eu tô aqui nesse local maravilhoso em Brasília, com esse fundo aqui, para te mostrar possibilidades de exercícios com uma hip band. Essa hip band é muito parecida com uma mini band. Eu prefiro utilizar essa hip band porque ela é mais grossa, a durabilidade dela é maior e ela também apresenta uma resistência maior, ou seja, um peso maior. E os exercícios que eu vou te mostrar hoje aqui são muito interessantes porque eles são para serem feitos em pé, eles podem ser feitos no treinamento em casa, caso você não tenha nenhum tipo de aparelho em casa e tenha apenas essa banda elástica, ou você pode fazer também na academia. Por mais que você tenha muito peso na academia, diversos aparelhos, você pode fazer esses exercícios aqui na academia. E na academia é muito interessante de colocar esses exercícios aqui antes do treino, porque você pode ativar a sua musculatura do glúteo antes de treinar. Isso costuma ser uma estratégia utilizada por aquelas mulheres que não sentem muito o glúteo, mas tem que ter um certo cuidado na hora de fazer isso. Por quê? Porque tem muita gente que supervaloriza a ativação muscular. Poxa, William, como assim? Mas ativar o músculo não é importante? Claro que é. Mas lembra que o principal fator para fazer um músculo desenvolver não é a ativação muscular. Sabe por quê? Porque se você só contrair o seu bumbum aí em pé ou sentado onde você está ativando. Mas ele vai crescer? Não. Ele precisa do quê? De tensão. Então, a partir do momento que você usa demais as mini bands, por exemplo, se eu vou fazer 20 minutos, 10 minutos só de ativação muscular, nós temos um problema, porque você pode cansar a sua musculatura e na hora do treino pesado, você até vai sentir muito o seu glúteo, mas ele não vai estar tensionando, a tensão muscular não vai ser tão grande. Aí nesse caso foi um mau uso de uma ferramenta interessante, que é o exercício ou os exercícios que são feitos com a mini band. Então vamos lá, vamos para o primeiro exercício aqui. Existem algumas posições que você pode estar colocando a hip band. Por exemplo, pode colocar nos tornozelos, tá? Os tornozelos aqui, ó, até um pouquinho mais para trás, é possível de colocar nos tornozelos e fazer, por exemplo, o deslocamento lateral. Qual que é o problema disso? Nós temos ativação de glúteo médio e temos ativação de um outro músculo, o tensor da fáscia lata. Quando nós temos a ativação do tensor da fáscia lata em exagero, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa ativação do glúteo médio. Então, já estudaram isso e viram que a posição nos pés não é a melhor. Eu posso fazer esse deslocamento lateral aproveitando mais uma contração de glúteo médio, por exemplo, colocando a banda elástica aqui, a hip band, logo acima dos meus joelhos. Mas muito diferente do que apenas ir para os lados aqui, eu tenho que utilizar, como em todos os outros exercícios da musculação, da técnica de movimento. Então de nada vai adiantar se eu não fizer, primeiro, a posição do meu corpo todo. Como é que é a posição do corpo todo? Olha só, vai ficar de lado e precisa fazer quase um agachamento. É o início de um movimento de agachamento, onde você empina seu bumbum, joga lá para trás, inclina o tronco para frente. Então essa posição é muito diferente de derrubar o tronco à frente aqui, muito diferente. Então não adianta você descer e fazer isso aqui, ó. Pode ficar aí meia hora fazendo que não vai adiantar. Você precisa dessa estrutura corporal para fazer o movimento correto. Então empina o bumbum, isso significa o quê? Olha a coluna, é coluna alinhada. Coluna alinhada, simples assim. Então coluna está alinhada, joguei para lá, agora a vista frontal. Não vai deixar os pés apontados para frente. Por quê? Porque eu tô querendo ativar o meu glúteo, não? Então se eu quero ativar o meu glúteo, é muito melhor eu fazer uma posição onde eu potencialize essa ativação. Então se eu rodar o meu pé levemente para fora e rodar o pé e joelho, tá? Quando eu falo pé e joelho, levemente para fora, vai ser muito maior a minha ativação de glúteo. Por exemplo, eu tô aqui parado só explicando e já tô sentindo meu bumbum duro aqui. Então eu vou fazer dessa forma, ó, rodo para fora, os joelhos para fora, mantenho essa rotação externa, né? Rotação externa é esse movimento de colocar o joelho lá para fora. Posso botar a mão na cintura. Eu gosto muito também de colocar a mão na cintura, mas colocar a mão aqui nos glúteos, a parte alta dos glúteos, porque você sente mesmo que o negócio tá pegando ali. E aí você pode fazer esse movimento
para fora, olha só, ó a posição como tá firme do meu corpo, e volta, mantém essa perna fixa, para fora e volta, para fora e volta. Qual glúteo tá trabalhando? Os dois, aqui de forma isométrica. Ah, eu sinto a perna que está parada. Você sente a perna que está parada, por quê? Porque é uma ativação de glúteo da perna que está parada. Isso acontece. Então você vai sentir e a outra perna faz o movimento. Então eu posso estar fazendo esse exercício aqui. Eu vou ficar um pouquinho mais próximo agora. Eu posso estar fazendo esse exercício aqui de maneira unilateral, mas na verdade é um movimento de um glúteo e o outro contraindo de maneira isométrica, dando a estabilização. Faço isso de um lado, depois faço o movimento exatamente igual do outro lado, posição do joelho e volta. Show, maravilha. Tem outra possibilidade de fazer também, que é alternando os lados. Então eu vou me preparar, vou ficar aqui na posição, coloco lá, volto, abro, volto. Tem essa possibilidade também. E aí eu não ocupo nenhum espaço, eu estou simplesmente aqui num pedacinho pequeno. Eu poderia também fazer deslocamentos laterais, aonde eu ando mais ou menos uma metragem para um lado, outra metragem para outro lado. Tem também essa outra possibilidade. Essa possibilidade aqui, ela requer um pouquinho mais de espaço, mas tem muita gente que prefere fazer esses deslocamentos quando tem esse espaço à disposição. Então simplesmente prepara a coluna, pode botar a mãozinha lá no glúteo mesmo, as duas, e fazer esse movimento. Só muito cuidado aqui com os tempos de relaxamento. Por exemplo, eu estou preparado, eu estou alinhado, eu vou colocar lá para fora e eu volto. E aí eu relaxo aqui, eu ponho lá para fora, eu volto, eu descanso. Não quer dizer que precisa ser uma tensão constante. Mas poxa, ficar parado e relaxando para algo que não tem uma intensidade tão forte assim, não é um peso gigantesco que eu tô fazendo e às vezes eu subo um agachamento, eu preciso descansar um pouquinho ali, coisa de um segundinho para conseguir fazer mais uma repetição cheia de peso. Não, a nossa resistência aqui é o elástico, então não vale a pena ficar parada entre as repetições. Você não fica, porque o seu glúteo vai agradecer dessa forma. Então é sempre firme, sempre posição do corpo todo. Nunca esqueça isso, nunca esqueça que o seu glúteo precisa do corpo inteiro para estar contraindo da melhor forma possível. Então esse deslocamento lateral, muito interessante. Eu posso ainda aproveitar que eu estou na posição de pé e posso ainda fazer um movimento de extensão misturado com uma abdução de quadril, também muito bacana para o glúteo médio. Esse movimento aqui, ele na verdade ele é um movimento na diagonal. Eu vou começar aqui de costas para mostrar para você. Ó, você vai firmar, tudo igual, aí joga lá ó, na diagonal, ó, lá atrás na diagonal e volta, lá atrás na diagonal e volta, lá atrás na diagonal e volta. É uma outra possibilidade também para você estar ativando o seu glúteo médio. Inclusive, essa é uma possibilidade de um exercício finalizador. Ou seja, acabou todo o seu treino, você pode pegar a sua hip band, inclusive pode até se encostar em algum local, é bacana se encostar em algum local, aí você não precisa estar fazendo tanta força para equilibrar, você pode muito bem se encostar, eu não tenho um local aqui para mostrar para você, mas você se encosta e faz esse movimento aqui, e eu garanto que você vai estar sentindo, lembra que é na diagonal, eu garanto que você vai estar sentindo muito mais o seu glúteo do que muitas vezes fazer um movimento lá na polia, lá no crossover, o que não é errado, se bem feito é muito interessante, mas tem muita gente que não tem ainda os músculos estabilizatórios do corpo fortes, para que consiga realmente fazer um glúteo no crossover com alta qualidade. Então utilizar esse exercício aqui é interessante também, é mais uma ferramenta que a gente traz para o nosso treino. Nesse caso eu vou segurar lá, ó, importante, a pontinha do pé roda para fora, para a gente potencializar essa ativação de glúteo médio. Então eu estou segurando lá numa parede, qualquer apoio, rodei para fora, ó, posso fazer direto também, sem, ó, e aqui eu estou conseguindo me equilibrar, mas faço direto aqui, sempre na diagonal, sem nem colocar a ponta do pé no chão, porque eu posso fazer dessa forma aqui também, ou direto, a tensão fica ainda mais constante. Só claro, eu preciso de um certo equilíbrio. Aqui para mim é mais fácil fazer porque eu estou acostumado a fazer isso aqui. Mas talvez você vá aproveitar melhor esse exercício colocando realmente as mãos em um local fixo. Então essas dicas que eu gostaria de te passar nesse local
maravilhoso que eu tô aqui. Se você tá vendo esse vídeo de Brasília, comenta aqui. Se você não for de Brasília também, comenta aqui. Se você tem uma mini band, se você vai comprar uma hip band também, que vale a pena fazer, inclusive, outros exercícios. Se você quer saber outros exercícios onde você pode utilizar a sua hip band dentro da sala de musculação ou no treinamento em casa, escreve aqui para mim que eu gravo para você. Lembra de se inscrever no canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nenhum vídeo, deixa seu like também e eu vejo você no próximo vídeo.